Você gosta de mistérios, sombras, tipos, easter eggs, histórias que parecem uma coisa, mas que tem um significado por trás, histórias que são parábolas? Eu gosto muito. Quando você analisa e é impactado por uma história e ela tem um ensinamento por trás, ou determinada história que está conectada com a outra história, que você consegue ligar ali os pontos. A Bíblia, ela tá cheia de histórias assim. A Bíblia, ela é primorosa em conectar. E eu gosto muito disso. E eu quero contar para vocês essa parábola. Você sabe qual é? Com certeza você viu no título e lhe chamou a atenção. E se você gosta dessa história, gosta desse tipo de assunto, fica comigo aí que depois da vinheta a gente vai abordar. As parábolas de Jesus são muito conhecidas. Eu tenho já um vídeo gravado sobre a parábola do juiz Iníquo, vou deixar aqui no card para que você assista. E se esse tipo de assunto, tipos, sombras, parábolas, mistérios, faz parte do teu gosto, já vai deixando teu like abençoado. Se inscreve no canal se você for novo por aqui e deixa aqui qual parábola você quer, qual tipo, qual conexão que você gosta de saber, conexão que está lá no Antigo Testamento que conecta com o Novo, que deixa um tipo de Jesus que está lá no Antigo. Adão é um tipo de Jesus, Jacó é um tipo de Jesus, Davi é um tipo. Se você gosta desse tipo de coisa assim como eu, dá aqui sugestões que com certeza a gente vai trazer. Eu queria indicar esse livro que eu gosto demais, que é do Joel Leitão de Mello, Sombras, Tipos e Mistérios da Bíblia. Eu tenho, de fato, lido ele e gostado demais, porque os irmãos sabem que eu gosto muito desse tipo de abordagem. Então, tenho aqui playlists falando de símbolos, vou deixar aqui no card para que você possa assistir, mas hoje eu queria falar sobre a parábola da ovelha do homem pobre. Eu vou aqui contextualizar aqui para você, está lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 12. A gente sabe que o rei Davi, ele tem um poder gigantesco aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 12, e ele tá ali dentro do seu palácio, muito acomodado, porque ele acabou tirando ali, digamos que um ano sabático, eu entendo assim, momento de descanso. A gente sabe que precisa descansar. Mas eu entendo que Davi, ele começou a se afastar de Deus em alguns momentos. Você sabe da história. E Davi, ele começou a olhar uma determinada mulher tomando banho. E a gente sabe que o pecado, ele não acontece do dia para a noite. E ele começou a desejar aquela mulher. Só que essa mulher, ela era casada. E casada com um dos soldados ali do seu exército. O nome desse soldado era Urias. Urias, ele era um soldado valente. Ele era um homem bom. E ali a gente sabe da história que Davi, ele começa a se relacionar com Betseba, era o nome daquela mulher. Ele traz aquela mulher para dentro dos seus aposentos. Mediante alguns relacionamentos, ela acaba engravidando. Quando ela engravida, aí eles têm um problema. E Davi começa a maquinar um plano para que não fique dúvidas de que esse filho é do Urias e não dele. E aí, a Bíblia nos diz que Davi, ele manda Joabe mandar Urias de volta. E a Bíblia diz que Davi, ele se reúne com Urias, e aí Urias, ele acaba bebendo um pouco, e ele diz, vá para sua casa. E a Bíblia nos conta que Urias, que obedeceu ali a ordem do rei, mas ele não entra dentro de casa, porque ele coloca na mente e diz, como eu posso estar aqui e os meus irmãos estão lá guerreando, eu não vou para os meus aposentos. Ele dorme ali na porta de casa, e de fato, não acontece nada entre ele e a sua mulher. E aí Davi, ele parte para um plano B. Que plano B é esse? Ele pega, escreve uma carta e manda por Urias para entregar a Joabe. Joabe, que é ali o capitão dos exércitos de Davi. Essa carta que Urias estava levando para Joabe era o seu atestado de morte. Davi escrevia ali do próprio punho, ordenando o comandante Joabe colocar Urias na infantaria, na frente do exército, sendo que Urias, ele era soldado de retaguarda e não era soldado de infantaria. Ou seja, ele estava mandando Urias morrer de fato. Quando Urias, ele morre,
Davi ele pega Betseba. Entendemos que Davi sabia do seu erro, mas não tinha ainda caído em si. Às vezes, quando a gente se afasta de Deus, às vezes, quando a gente tem um certo poder, acredita que pode fazer tudo e que há uma impunidade. Porém, para entrar aqui na história, um homem chamado Natã. Natã era profeta de fato do Senhor e ele vai revelar a Davi e manifestar que Deus ele está em desagrado ao pecado de Davi. Só que Natã, ele era inteligente e era cheio de Deus. Dois atributos muito importantes. Porque quando a gente tem a nossa inteligência longe de Deus, a gente acaba fazendo coisas erradas, mas quando a gente tem o presente, a dádiva de estar perto do Senhor, e ter ali, ser agraciado por Ele com sabedoria e com inteligência, isso é primoroso. Quando Natã ele chega para falar com Davi, ele usa uma parábola. Natã ele vai contar exatamente o seguinte: Davi, eu quero lhe falar sobre... Ele não chega dizendo que vai falar sobre uma parábola, mas ele vai contar uma história. E ele chega, olha, Davi, aconteceu um fato. Tinha um homem que tinha uma ovelhinha. E aí, esse homem ele tinha um vizinho. Só que esse rapaz ele só tinha uma ovelhinha, era só aquela. E o vizinho dele tinha várias ovelhas. Sendo que o vizinho recebeu um estrangeiro na casa dele, uma visita. Foi o que ele fez? Pegou a ovelhinha do irmão do vizinho lá de lá. A única ovelhinha que ele tinha e matou aquela ovelha e deu para o estrangeiro que veio ali visitar ele. Davi, na mesma hora, se manifestou e disse: esse homem tem que pagar. Esse homem tem que pagar 4 vezes mais, quadruplicado pelo dano que ele fez a esse senhor que só tinha uma ovelhinha, rapaz. Quem é? Eu quero saber. Traga ele aqui. Aí Natã olha para ele e diz: Davi, esse homem é você. Essa parábola ela foi contada a Davi. E Davi, ele, naquele momento ali, se houvesse, talvez de uma forma diferente, talvez a reação de Davi fosse outra. A gente sabe que quem trouxe a notícia da morte de Saul morreu. Saul, que era inimigo. Se o homem não tivesse uma prudência com Davi e não tivesse ali uma estratégia divina, talvez a história poderia ser diferente. Mas a gente vê que uma parábola, uma história, apesar do momento de dor e de tristeza, pelo fato do pecado ser manifestado, do arrependimento de Davi ali partir, tem muita influência no modo ao qual foi apresentado. Sabemos que histórias, parábolas, nos ajudam a entender os fatos. Nesse caso aqui, Davi entendeu de uma forma branda o quanto ele estava errado. Ele com certeza se arrependeu de tudo que ele fez. E a forma com a qual Natã contou aquela história ajudou significativamente. Parábolas elas estão aí para nos ajudar. Parábolas elas estão aí para nós olharmos e entendermos com exemplo como devemos proceder e como devemos entender de fato a verdade. Às vezes a verdade ela é complexa, mas a parábola, a história, ela nos ajuda a entender. Se você é fascinado por história, por parábolas, por tipos, mistérios e sombras, assim como eu, já deixa o teu like, se inscreve aqui, comenta, compartilha. Se você quiser, vou deixar aqui o link deste livro aqui na descrição. Você compra com desconto. E com certeza você vai estar nos ajudando com isso aí. Quer saber tipos, mistérios e sombras? Com certeza eu vou gravar mais vídeos baseados nos ensinamentos que eu estou aprendendo aqui. Já deixa aqui o que é que você quer entender, conexões que você gosta de entender do Antigo e Novo Testamento, que a Bíblia ela tem inúmeras conexões. Eu vou deixar aqui o gráfico de conexões que a Bíblia tem. Se eu conseguir te ajudar com mais essa questão, vou ficar muito feliz. Peço que Cristo continue abençoando sua vida, sua casa, sua família, e eu agradeço a oportunidade em Jesus.